Titanoboa versus Vazuki, as duas maiores cobras que já existiram de todos os tempos. De um lado nós temos a Titanoboa, que poderia chegar aí entre 11 a 14 metros, com mais de 1 tonelada. E do outro, cara, Vazuki, a recém-descoberta serpente indiana, que poderia chegar aí, especulações, a 15 metros, um pouco maior do que a Titanoboa. Qual das duas venceria essa batalha, hein? Qual foi a maior cobra que já existiu de todos os tempos? E aí, cara, quem venceria essa parada aí? Lembrando que Vazuki, o que a gente tem são 27 vértebras, tá bom? Para comprovar o tamanho dele. E que seria mais ou menos isso aí, tá? E que a Titanoboa, você tem mais ou menos 28 fósseis. Isso inclui também partes do crânio. Então, assim, é mais fácil corroborar o tamanho da Titanoboa que o tamanho do Vazuki. Isso tem que ficar muito bem claro nessa situação. Então, assim, eu ainda acredito que o Vazuki possa sofrer revisão nessa questão do tamanho e que a Titanoboa já está muito mais consolidada como a maior cobra do mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que os jornais estão passando por aí. Bom, só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente está falando, você teria aí as duas maiores cobras do mundo. Vamos falar um pouquinho do Vazuki, tá vendo aqui, ó? Você tem a estátua representando Shiva e você teria o Vazuki no seu pescoço. Vazuki seria o segundo rei das Nagas, ou seja, das Nagas. Então Vazuki seria representado como uma cobra Naga, mas Vazuki da mitologia é diferente do Vazuki que a gente tem aí da recém-descoberta. Então, o Vazuki da recém-descoberta seria algo semelhante a isso aqui, tá? Seria até semelhante a uma Piton ou uma jiboia, algo parecido, mas poderia ser um pouco diferente, visto que ele é um maditizoide, e o maditizoide, cara, é um grupo parafilético, é um grupo extinto. E, além do mais, eles tinham ao que tudo indica, uma dificuldade maior para abrir a boca, ou seja, a boca deles não era tão assim desenvolvida como das boídes ou das próprias pitons que existem ainda atualmente. E a Titanoboa, para quem não sabe, é parente da sucuri e da jiboia. Pois é, sinistro, né? Mas, voltando aqui à vaca fria, qual dos dois venceria essa batalha? Olha, a gente tem aí... lembrando que tudo que for relacionado aqui ao Vazuki vai estar muito meio mítico, tá bom? Porque tem uma mistura do que é mítico, por conta dele ficar ali no pescoço de Shiva, com o que é real, que foi o que os fósseis descobriram. Mas as imagens ficaram maneiras pra caraca, e eu deixei rolar, só fiquem sabendo disso aí, tá ok? Bom, o que a gente tem aí? Nós temos 27 vértebras. É o suficiente para corroborar todo esse tamanho? Sim, se você só tem isso de fóssil, sim, é possível, porque você tem um monte de cálculos estatísticos que você faz, como eu já expliquei várias vezes, com a própria lei do quadrado cubo e etc, mas eu li o artigo. E no artigo mostra que a vértebra de Vazuki é um pouco menor do que a vértebra da Titanoboa sergionense. Mas isso não significa que ele não possa, pelo cálculo, ser mais longo, visto que a sucuri aqui na América do Sul é mais corpulenta, mais robusta, mais pesada do que a Malaiopiton reticulatus, mas, no entanto, a Malaiopiton reticulatus é uma cobra maior, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida que a sucuri vence a Malaiopiton reticulatus, tá? No final das contas, a sucuri janta a Malaiopiton reticulatus. Dá quase um empate, mas no finalzinho a sucuri meio que vence. Porém, eu quero lembrar que o Vazuki não é uma naga, como você viu nos desenhos aí. Ele não é uma cobra naja, não era peçonhenta e possivelmente era constritora, assim como a própria sucuri ou a própria piton. Cobra constritora, tá? Não é uma cobra peçonhenta. Agora, vamos lá. Henrique, mas no final das contas, nessa batalha épica e mortal, qual dos dois sobreviveria? Olha, nós já tivemos outras matizoides que alegaram ser maiores do que a Titanoboa. E no final das contas, se entendeu de que elas não eram. Rebaixaram o tamanho dela para mais de 10 metros ou menos, alguma coisa assim, colocando ainda a Titanoboa entre 11 a 14 metros de comprimento e com uma robustez e peso assim magnífico. Dessa maneira, eu não apostaria as minhas fichas em outra matizoide. Eu não apostaria minhas fichas no Vazuki. Eu apostaria as fichas na Titanoboa, ainda como a maior cobra do mundo, tá? Então, nessa batalha, eu apostaria na Titanoboa.